Boa tarde, pessoal! Sejam todos bem-vindos à segunda parte da série Como provar a existência de Deus e a veracidade do cristianismo. Na primeira parte, nós demonstramos a existência de Deus através de argumentos racionais e científicos. E tratamos de 3 argumentos que foram o argumento cosmológico, o argumento teleológico e o argumento moral. Inclusive, se você ainda não assistiu a parte 1, eu recomendo que você pare esta parte aqui, vá lá assistir a parte 1 para que esta série venha fazer mais sentido para você. E na parte 1, nós demonstramos a existência de Deus, mas ainda não demonstramos qual é o Deus verdadeiro. Então, esta segunda parte tem como objetivo mostrar que o Deus verdadeiro é o Deus dos cristãos. E eu te peço que não tenha preconceito, assista o vídeo até o final e, a partir das evidências, tire as suas próprias conclusões. Nós vamos mostrar aqui evidências racionais e históricas que mostram que o Deus correto é o Deus dos cristãos. Então, vamos começar. Eu trouxe aqui algumas anotações do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu escrevi elas de forma bem didática, para que fique bem compreensível para você. Então, eu vou ficar aqui recorrendo a essas anotações, para que você possa entender também melhor. Então, hoje nós não vamos tratar da existência de Deus. Isso foi comprovado no primeiro vídeo. Hoje será apenas qual é o Deus correto. É o Deus dos cristãos? É o Deus dos muçulmanos? É o Deus dos politeístas, dos hinduístas? Qual é o Deus verdadeiro? Então, como primeiro argumento para buscar essa resposta, nós vamos tratar da quantidade de manuscritos desses documentos históricos. Mas antes disso, como provar que o cristianismo é verdadeiro? Como provar que o Deus certo é o Deus dos cristãos? É simples. O principal documento que nós temos a favor do cristianismo, ou em relação ao cristianismo, é o Novo Testamento. É a parte da Bíblia que, de forma mais explícita, através da revelação progressiva, que trata de forma clara a respeito da vida e da pessoa de Jesus Cristo. Então, se nós demonstrarmos que o Novo Testamento é um documento real e que seu conteúdo é verídico, então vai ficar demonstrado que o Deus certo é o Deus dos cristãos. Mas se o conteúdo do Novo Testamento ficar demonstrado que é falso, então o Deus dos cristãos não é o Deus correto, não é o Deus certo. Mas vamos lá. Para demonstrar que o cristianismo é verdadeiro, que o Novo Testamento é verdadeiro, como eu falei para vocês, os historiadores eles recorrem a essa técnica. Para os historiadores analisarem se um documento sofreu adulterações, manipulações ao longo da história, eles comparam as cópias documentais disponíveis. Então, quanto menos cópias documentais se obtiver, mais difícil será fazer uma análise precisa dessa comparação. Mas quanto mais documentos disponíveis, o resultado, a análise será mais precisa, mais clara, mais certeira. E sabe o que é bom? É que não existe nenhuma obra da antiguidade com tantas cópias quanto o Novo Testamento. Só para vocês terem uma ideia. As obras de Platão e de Aristóteles não chegam a 300 cópias. Não chegam. E o Novo Testamento possui 5.700 cópias. 5.700 cópias do Novo Testamento. E sabe o que é curioso? É que mesmo as obras de Platão e Aristóteles
tendo poucas cópias, ninguém duvida que eles existiram. Mas, por causa de um preconceito cientificista, racionalista, alguns chegam a dizer, e ateísta pode ser também, cientificista, racionalista e ateísta. Por conta desses preconceitos, alguns chegam a dizer que Jesus ele nem existiu, que Jesus é uma farsa. E se ele não existiu, então ele não ressuscitou, então o Novo Testamento é falso. Então, essa é uma técnica da área da história. Comparar os documentos históricos disponíveis. E até nisso, o Novo Testamento larga na frente. É o documento histórico da antiguidade como as cópias disponíveis. Então, quando os historiadores fazem essa comparação desses manuscritos, eles conseguem observar que há apenas 0,5%, não é nenhum por cento, é 0,5% de variação no conteúdo do Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento é um documento 99,5% confiável. E praticamente nenhuma das doutrinas basilares do cristianismo, como o nascimento virginal de Jesus, assim como a sua ressurreição, não foram alteradas. As doutrinas básicas do cristianismo permaneceram preservadas. Esse documento ele não sofreu adulteração, porque essa variação de 0,5%, é apenas uma palavra ou letras acrescentadas, mas isso não altera o conteúdo, né, as doutrinas básicas essenciais do cristianismo. Então, o Novo Testamento é um documento que não foi adulterado. Mas até aqui eu só mostrei que o Novo Testamento ele não sofreu a adulteração. Mas eu não provei que o conteúdo dele é verdadeiro. Porque eu posso escrever uma carta a seu respeito, você que está me assistindo, e lá nessa carta eu falar calúnias, mentiras sobre você. E essa carta ter várias cópias escritas, essa carta permanecer inalterada, sem adulteração, mas o conteúdo não é verdadeiro, porque eu só falei mentiras a seu respeito. Então, até agora, não mostrei que o conteúdo do Novo Testamento é verdadeiro. Vamos mostrar agora nos argumentos posteriores. Na Idade Antiga e na Idade Média, existiam alguns teólogos chamados pais da igreja. Esses teólogos eles escreveram obras para refutar algumas heresias que surgiam dentro do cristianismo e algumas filosofias contrárias ao cristianismo que havia na época de cada um deles. E ou alguns deles viveram bem próximo dos apóstolos. Por exemplo, Policarpo ele foi discípulo direto de João. Policarpo viveu no 2º século. E os apóstolos viveram no 1º século. Então não tem nem 100 anos de distância. Porque não tem nem 100 anos de distância entre o evento relatado no Novo Testamento, assim como as obras desses homens chamados pais da igreja, né? Esses que eu falo mais próximos dos apóstolos, porque nós temos alguns que são mais distantes, são ali do 4º século, do 3º século. E esse é um outro detalhe que os historiadores acabam utilizando, porque quanto mais próximo for o evento e os documentos disponíveis a respeito desse documento, as cópias disponíveis, é mais provável que esse documento seja verdadeiro. Quanto mais próximo for o evento e os documentos, quanto menos curto for esse intervalo de tempo entre o evento e
os documentos existentes, maior é a probabilidade que o conteúdo daquele documento venha ser verdadeiro. Um outro fato é que esses teólogos chamados pais da igreja, eles citaram tanto o Novo Testamento, que mesmo se nós não tivéssemos o Novo Testamento, essas cópias do Novo Testamento, daria para reconstituí-lo quase completamente, somente através das citações dos pais da igreja. Mas, ainda, como argumento, o povo judeu, eles tinham uma cultura, uma política e uma sociedade centralizada no templo. É tanto que os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, eles tinham muito prestígio social devido ao templo. Só que, historicamente, esse templo ele foi destruído no ano 70. A Bíblia, em Mateus 24, profetiza a destruição do templo. Só que ela não diz nada sobre a destruição do templo. Ela apenas profetiza. Então, se o povo judeu era um povo que tinha uma cultura, uma política, uma sociedade centralizada no templo, e a Bíblia não fala nada a respeito da destruição do templo, é porque a maior parte do Novo Testamento foi escrita antes do ano 70. Os incrédulos, os céticos, eles dizem que o Novo Testamento foi escrito lá a partir do ano 80 depois de Cristo. Mas, através dessa evidência histórica, não é verdade. Não é verdade. Um outro fato também é que no ano 64 da era cristã, o imperador Nero promoveu uma grande perseguição aos cristãos. O Novo Testamento fala de várias perseguições que os cristãos sofreram, mas essa perseguição feita pelo imperador Nero foi muito grande. Não foi uma perseguição feita por judeus, foi uma perseguição que veio de um poder maior, do Império Romano. Então eles não foram perseguidos apenas em Jerusalém, mas em outras partes do mundo. Só que o Novo Testamento, inclusive o livro de Atos, que fala da vida dos apóstolos após a ascensão de Jesus, não diz absolutamente nada a respeito dessa perseguição do ano 64. Então, se a Bíblia não fala nada a respeito dessa grande perseguição aos cristãos promovida por Nero no ano 64 da era cristã, é porque a maior parte dos livros do Novo Testamento foram escritos antes do ano 64. E aí eu quero que você lembre. Quanto menor o intervalo de tempo entre o evento e os documentos que relatam esse evento, maior é a probabilidade do conteúdo desse documento ser verdadeiro. Então nós já vimos que por conta da cultura centralizada em volta do templo e a isenção, a não nomeação, a falta, a presença da descrição da destruição desse templo no Novo Testamento, significa que a maior parte do conteúdo do Novo Testamento foi escrito antes do ano 70. E também, por não mencionar essa grande perseguição de Nero, a maior parte do Novo Testamento, certamente, evidentemente, foi escrita antes do ano 64. Outro ponto importante também é que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o livro que mais fala da vida dos apóstolos, inclusive do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o personagem que é mais retratado ali no livro de Atos. Só que o livro de Atos fala da conversão de Paulo, fala das perseguições de Paulo, fala da prisão também, só que não diz absolutamente nada sobre o martírio de Paulo. Então, essa também é mais uma evidência de que a maior parte do Novo Testamento foi escrita a partir do ano, aliás, antes do ano 70. Um outro detalhe também, ele vai estar lá em Atos capítulo 1, versículo 1. Aí se você tiver com a sua Bíblia em casa, se você tiver com a Bíblia disponível, pegue a sua Bíblia, pause esse vídeo, pegue a sua Bíblia, porque esses argumentos aqui,
eles serão mais fortes, eles irão fortalecer os argumentos anteriores. Atos capítulo 1, versículo 1. Aqui diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a tratar, mas a ensinar. Com isso, nós estamos vendo aqui que o livro de Atos é um documento histórico escrito para um homem chamado Teófilo. Mas aí, em Atos capítulo 1, versículo 1, Lucas diz que escreveu um primeiro tratado, um primeiro documento. E esse primeiro documento que Lucas escreveu antes do livro de Atos é o próprio Evangelho de Lucas. Então vamos abrir no livro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 1. Então nós vimos que Lucas escreveu o livro de Atos para um homem chamado Teófilo. Vamos ver esse primeiro tratado, esse primeiro documento que ele mencionou lá em Atos capítulo 1, versículo 1, que é o próprio livro de Lucas. Então abre agora em Lucas capítulo 1, versículos do 1 ao 3, que diz assim: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então também nós estamos vendo aqui que aquele primeiro tratado lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, é o Evangelho de Lucas. Assim como o livro de Atos, o Evangelho de Lucas também foi escrito para um homem chamado Teófilo. Esse Teófilo aqui, aparentemente, é um homem muito importante, talvez um funcionário público do Império Romano, pela forma como Lucas se refere a ele, excelente ou excelentíssimo Teófilo. Mas aqui há um outro detalhe. Eu quero que você preste atenção no versículo 2, Atos capítulo 1, versículo 2, que diz assim: segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então Lucas começou a descrever os fatos a respeito de Jesus Cristo em seu evangelho. E ele fez isso de acordo com os relatos que ele obteve de algumas pessoas que presenciaram, ou seja, de pessoas que foram testemunhas oculares e que ainda começaram a pregar, a ministrar a palavra lá em Jerusalém. Certamente, Lucas está se referindo aqui a Pedro, a João, a Tiago, aos apóstolos de Jesus Cristo que foram testemunhas oculares da sua ressurreição e também continuaram pregando a sua mensagem, ou o chamado Evangelho, a mensagem de salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aqui que também o livro de Lucas é um documento histórico escrito para esse homem chamado Teófilo. Então Lucas entrevistou testemunhas oculares. E aqui tem um ponto positivo. Sabe por quê? Porque quando Lucas escreveu o seu evangelho, os apóstolos eram vivos. Se eu escrevesse algo a seu respeito, algo que fosse mentiroso, e se você ainda fosse vivo, e esse documento chegasse até você, você ia dizer assim: rapaz, isso que ele está falando sobre mim, na verdade não. Ele mentiu aqui. E o livro de Lucas, ele foi escrito enquanto os apóstolos eram vivos, mas ele não foi retirado do cânon bíblico, dos livros considerados sagrados para os cristãos. Ele permanece aqui ainda de acordo com a tradição. Então essa é mais uma prova de que o que Lucas falou é verdade. É verdade. Mas tem um outro detalhe. É do seu conhecimento que quando Cristo ele foi preso, o apóstolo Pedro negou ele 3 vezes. Mas eu quero te convidar ao livro de Atos, que lá tem algumas declarações que iremos fazer uma reflexão e nós veremos mais evidências de que o conteúdo do Novo Testamento ele é um conteúdo verdadeiro. Atos capítulo 4, versículos 19 e 20. Aliás, vamos começar a parte do 18, que diz assim: e chamando-os, chamando a Pedro e a João, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos ante a vós do que a Deus.
Versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Algumas versões dizem assim, não podemos falar do que vimos e ouvimos. Por que Pedro falou isso? Pedro falou isso aqui para o Sinédrio, um tribunal judaico. É o maior tribunal judaico ali. E pense você diante de um juiz falando essas coisas. Eu não posso fazer o que você me pede. Eu sei que vocês aí do Sinédrio, desse tribunal judaico, estão pedindo para nós não ensinarmos a respeito de Jesus Cristo. Mas nós não podemos falar do que nós vimos e ouvimos. Então Pedro e João foram testemunhas oculares. Mas o que é mais forte é o que está lá em Atos capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 30. Acompanhem comigo. Que diz assim: E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, ao Sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então o que é que o sumo sacerdote está dizendo aqui? É que nós não te proibimos para vocês não pregarem mais sobre esse Jesus, mas vocês agora estão aí espalhando, difundindo essa mensagem e dizendo que nós somos os responsáveis por sua morte. Que nós influenciamos Pilatos, que nós influenciamos o povo a gritar crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então vocês estão lançando a morte desse homem sobre nós. Vocês estão colocando o povo contra nós. E aí veja qual foi a resposta de Pedro, aquele Pedro que negou Jesus. Porém, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículo 30 é mais forte ainda, o versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vocês, o Sinédrio, matastes, suspendendo no madeiro. Imagine você diante de um juiz e dizer assim para o juiz: foi você que matou ele. Vocês aqui, olha. Vocês aqui, desse tribunal, vocês é que mataram ele. Meu querido, minha querida, você que me assiste. Se Pedro falasse isso, Pedro poderia ser preso e morto. Aquele Pedro que negou Jesus. Mas por que Pedro agora estava tão confiante? Porque Pedro parou de negar Jesus? Porque Pedro foi uma testemunha ocular. Pedro viu o Jesus ressuscitado. Então ele não poderia deixar, como está lá no versículo 20, ele não poderia deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Pedro ficou impactado com a ressurreição. Ele viu que Jesus não era um simples homem. Eles perceberam que Jesus era um homem sobrenatural. E todos esses apóstolos, exceto Judas, eles continuaram pregando a respeito de Jesus Cristo e da sua ressurreição. E, conforme o Novo Testamento, conforme a tradição da igreja cristã e conforme alguns historiadores, como nós vamos falar aqui daqui a pouco, esses apóstolos, eles deram a vida por essa mensagem. Eles foram martirizados. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos incrédulos, muitos céticos, dizem que os discípulos inventaram a ressurreição. Eles criaram essa história da ressurreição para atrair seguidores. Mas eu pergunto para você. Aliás, eu digo para você. Nós mentimos para ganhar alguma coisa. Mas o que foi que esses apóstolos eles ganharam com essa história da ressurreição? Perseguição, prisão e morte. É irracional dizer que eles mentiram. Isso também nos mostra o seguinte, que a ressurreição é um fato. A ressurreição é um fato histórico. Jesus, de fato, ele ressuscitou. Ele não está morto, ele está vivo. Sabe o que é interessante também? É que se o livro de Lucas, aliás, o livro de Atos, que foi escrito ou entre o ano 61 ou entre o ano 62, foi escrito depois do livro do Evangelho de Lucas,
significa que o Evangelho de Lucas é um livro anterior, mais recente, mais jovem que o livro de Atos. Lembre-se, quanto mais próximo for o evento e o documento que relata esses eventos, maior é a probabilidade do conteúdo ser verdadeiro. Mas nós vimos aqui também que esse livro de Lucas, que é mais recente que o livro de Atos, ele está amparado no testemunho de Pedro, de João, Tiago e outros apóstolos, como Mateus. Então, certamente, Lucas consultou não apenas o relato oral, mas também consultou os relatos escritos desses apóstolos. Então, significa que havia documentos, livros mais recentes que o livro de Lucas. Lembre-se, quanto mais próximo for entre o evento e o documento que narra aquele evento, maior é a probabilidade do conteúdo ser verdadeiro. Então, os documentos mais recentes, mais jovens que o próprio Evangelho de Lucas, poderia ser muito bem o livro de Mateus, poderia ser muito bem o Evangelho de João. E se o Evangelho de Lucas, se o livro de Atos é verdadeiro, como nós vimos que Pedro não tinha motivos para mentir, porque ele poderia ser preso e morto. Esses apóstolos não tinham motivos para mentir, porque todos eles foram martirizados, exceto o apóstolo João. Eles não tinham motivos para mentir, eles foram martirizados. Nós não mentimos por uma mentira. É possível que alguém morra por uma mentira achando que é verdade. Mas ninguém morre por uma mentira sabendo que é uma mentira. Ninguém morre por uma mentira sabendo que é uma mentira. Um outro fato é que esses livros de Mateus, João, esses livros em que Lucas se baseou, eles estão fundamentados no Antigo Testamento. Eles relatam cumprimentos proféticos a respeito do Messias que viria e que essas profecias messiânicas se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Então, se esses livros do Novo Testamento são reais, significa que os livros do Antigo Testamento também são reais. Ou seja, toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, são confiáveis. E aqui eu quero encerrar dizendo o seguinte, que se o Novo Testamento é um documento que não foi adulterado, e como nós vimos, se o seu conteúdo é verdadeiro, se a ressurreição realmente aconteceu, significa que o que está escrito aqui é real. As promessas que estão aqui, elas são reais. Lá em Mateus 28, versículo 20, Cristo lhe disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se o Novo Testamento é real, se o conteúdo do Novo Testamento é verdadeiro, as promessas também são verdadeiras. Então, ele vai estar com você todos os dias, até naquele dia que você se sente sozinho. Então, se ele te prometeu que ele voltaria, como está aqui nos Evangelhos, ele vai voltar. Se ele prometeu que levaria todo aquele que o aceitasse como seu Senhor e o seu Salvador para um lugar que não haveria mais pranto, nem morte, nem dor, é porque ele vai voltar e vai cumprir essa promessa. Se ele te disse que não vai te deixar e não vai te desamparar, é porque ele não vai te deixar, ele não vai te desamparar. Então, se o Novo Testamento é real, se o conteúdo do Novo Testamento é verdadeiro, as promessas também são verdadeiras. Então, creia nesse Deus, creia na palavra dele e creia nas promessas que esse Deus maravilhoso ele te faz. Encerramos aqui esta série, que você tenha sido abençoado e se gostou, que você possa compartilhar, para que assim como você foi abençoado com esta série, com esse conteúdo, que outras pessoas também venham fortalecer a sua fé na existência de Deus e não ter absolutamente nenhuma dúvida que o Deus certo é o Deus dos cristãos. Hoje nós vivemos num período de pluralismo religioso, que dizem que todos os caminhos levam a Deus, que Deus é um só, mas nós sabemos que uma coisa ela não pode ser e ser ao mesmo tempo. Ou ela é, ou ela não é. Então não existe isso de que todas as religiões são verdadeiras. Não existe isso. Só existe um Deus verdadeiro e esse é o Deus dos cristãos.
Então, que esse conteúdo possa ser difundido e abençoar a vida de outras pessoas. Obrigado por sua companhia até aqui e que Deus continue te abençoando.